Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para a quarta lição dessa série de lições, a carreira que nos está proposta. A porta, nós já estudamos sobre ela, é uma, a entrada é única, é Jesus Cristo. Mas a carreira é a nossa jornada. E hoje, o título da nossa lição é Como se conduzir nesta caminhada. A verdade é que esta caminhada é longa e, num certo sentido, nós queremos que seja longa, não é? Porque se for curta, é porque nós partiremos deste mundo, mas nesta longa caminhada, a lição de hoje vai analisar como nós devemos trilhar, conduzir nesta caminhada. E como de costume, nós dividimos o estudo desta lição em 3 tópicos e o fizemos bem em paralelo àquilo que está proposto pelo pastor Osiel na nossa lição. E o primeiro tópico nós chamaríamos de Seguindo o Exemplo de Jesus. O segundo tópico, seguindo a orientação da Bíblia. E o terceiro tópico seria seguindo perseverante no caminho apertado. E antes de nós começarmos a nossa lição, eu gostaria de anunciar a você que nós estaremos lançando nesta semana o nosso primeiro curso sobre preparação de roteiros. Assim que, se você tem usado este nosso roteiro aqui no canal, e se você é a primeira vez que está aqui, nós disponibilizamos um roteiro, que é o roteiro de estudo que nós usamos neste estudo aqui, sempre na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Então, este roteiro dinâmico e diferenciado, nós estamos propondo, já são 2 anos que nós estamos juntos aqui, não é? Estudando, usando este tipo de roteiro, e muitos irmãos me procuraram e disseram: irmã, eu gostaria de saber como fazer um roteiro como esse. Então, nós preparamos, são 6 classes, mais a introdução e o fim. No entanto, por causa da enfermidade do meu esposo, os irmãos sabem, nós atrasamos um pouco este vídeo de hoje. Alguns que estão na nossa live souberam que na live passada nós não pudemos estar presente, mas ele já se recuperou, está melhor, graças a Deus, e já agradeço a oração daqueles que souberam. Nós postamos na comunidade do YouTube. Se você não soube de nada, então é porque você não se inscreveu no canal e não ativou a notificação, porque se tivesse tudo isso, então você tinha recebido nessa notificação, porque na live do sábado passado nós não pudemos fazer, porque naquele momento o meu esposo estava internado, mas como disse, graças a Deus ele já está de pé. E se você está assistindo este vídeo, é porque ele editou, e estes gráficos todos que você vê aí, que ele coloca bonito, os versículos bíblicos, é o irmão evangelista Cícero, que faz com muito carinho também, participando ativamente. Eu digo para ele, nós estamos de igual para igual. Eu sem você não faço essa obra, você sem mim, e nós estamos aqui juntos servindo ao Senhor, graças a Deus. Então, neste sentido, nós atrasamos um pouquinho com a produção do curso por causa disso. Mas se você não está ainda inscrito para receber a nossa newsletter, faça urgentemente, porque aqueles que estão cadastrados na nossa newsletter vão ser os primeiros a saber quando o curso for lançado. Se você não tiver parte dela, então na semana que vem, com certeza, nós estaremos explicando como acessar o curso de preparação de roteiros dinâmicos e didáticos. Já está todo gravado, está em fase de edição, na verdade, fase final de edição, e estamos muito felizes de compartilhar este curso com você. Muito bem, mas vamos à nossa lição, porque é para isso que nós estamos aqui, amém? Então, lição de número 4, como conduzir na caminhada, e nós já falamos, o primeiro tópico seria seguindo o exemplo de Jesus. O comentarista da lição tomou todo este primeiro tópico para usar Jesus como exemplo da nossa caminhada. E nós dividimos este tópico em 3 subtópicos, são eles: Jesus foi um exemplo de ética, a moral de Deus. Segundo, Jesus foi um exemplo de obediência à vontade de Deus. E terceiro, Jesus foi um exemplo de comportamento. Sempre foi fiel a Deus. Amém? Ora, você vai dizer comigo, irmã, mas Jesus é Deus. Ele se encarnou, ele é o Verbo encarnado, sim. Mas quando nós reconhecemos a Trindade, o projeto da Trindade, existe biblicamente, e a Bíblia explica aquilo que é para Deus. Não nos cabe julgar o que Deus decidiu, mas entender aquilo que ele nos fez entender. Por exemplo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, este texto bíblico mostra que o projeto principiou-se na pessoa do Pai. Foi Deus quem se compadeceu, Pai, do mundo,
e enviou uma solução para a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Claro que Jesus é parte da Trindade, mas ele teve que aceitar o projeto do Pai e foi ele, Jesus, quem se encarnou em um homem. E quando nós falamos de Jesus neste tópico número 1, seguindo o exemplo de Jesus, nós não estamos falando no tempo que Jesus estava, ou até hoje, no caso, ele já voltou, não é para o céu, para estar nesta vivência em espírito somente, mas quando ele estava em carne, vivendo neste mundo, como eu e vocês, segundo a Bíblia Sagrada, nos ensina que ele padeceu as mesmas realidades humanas que eu e você padecemos, inclusive as tentações. A diferença é que ele não pecou, ele nunca falhou, ele nunca errou, não é? E a sua natureza também não era uma natureza pecaminosa, mas neste sentido, o demais de reação, de tentação, ele viveu como cada um de nós. Portanto, em sua humanidade, nós podemos olhar para o exemplo de Jesus como de um como nós. Claro, ele tinha uma missão especial, claro, ele conhecia de onde ele vinha, claro, ele conhecia o que estava esperando a ele depois deste tempo e também esperando a nós, porque foi ele quem disse, eu vou preparar lugar para vocês. Sem mais delongas, então, Jesus foi um exemplo, em primeiro lugar, de ética. De ética. Muitos estudam sobre a ética, ou seja, aquilo que é certo, aquilo que é moral fazer, e Jesus foi para nós, para a igreja, aleluia, um exemplo de ética. E a ética de Jesus Cristo refletia 100% a moral de Deus. O que Jesus mostrou, se fez conhecer para nós humanos, e nós só conhecemos porque está registrado na Bíblia Sagrada. O que ele se fez conhecer é a moral, é aquilo que Deus é, aleluia, em sua essência moral. Quem conhece a lei de Moisés, que foi dada por Deus, conhece a moral de Deus. O demais do Antigo Testamento trata, reflete através dos profetas, as palavras de Deus refletem esta mesma moral, mas o Verbo encarnado veio dar forma humana, aleluia, uma experiência diferente para nós, um reconhecimento especial da moral de Deus em forma de uma pessoa. Vamos aos textos bíblicos. Lucas capítulo 6, versículo 35 ao 37, disse Jesus: Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, porque também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Muito bem, nos primeiros versículos aí, 35 e 36 de Lucas, Jesus está falando algo desafiante para nós. Ele nos desafia a amar os inimigos, a fazer bem, emprestar sem nada esperar, né? Então, esta bondade que Jesus aqui está falando com o público que o escuta, e para nós aqui nessa lição, estamos olhando para ele como um exemplo para nós, um exemplo na caminhada. O pastor Osiel diz, olha, se nós precisamos aprender como andar nesta caminhada, como nos conduzir, o exemplo maior para nós é Jesus. Nós nos chamamos de cristãos após o nome Cristo. Nós nos chamamos discípulos de Cristo, discípulos de Jesus. Amém? Então, está muito bem, perfeito que o pastor coloque Jesus como o primário para nós olharmos como exemplo. E ele foi exemplo de ética. Agora, olha que interessante. É que a ética de Jesus que ele aqui ensina provém do Pai, porque ele diz o seguinte: vocês são chamados a amar, inclusive os inimigos. Por quê? Porque assim vocês vão ser filhos do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus Pai. O seu Pai, o Pai de Jesus Cristo. Aleluia. E ele diz porque ele é benigno, inclusive para com os ingratos e os maus. Então a nossa natureza, a nossa ética, a nossa moral humana, inclusive as leis, enfim, tudo que nós construímos e sentimos moralmente neste mundo e olhando para uma boa moral, amém? Nós rejeitamos o mal,
Nós rejeitamos o ingrato, mas a moral de Deus nos chama a amar e a ser bom, benigno, inclusive para quem não merece. Por quê? Porque o Pai é assim. Amém? Então nós aprendemos de exemplo nessa caminhada isso. E a segunda palavra no 36 fala dos misericordiosos, porque como Deus Pai é misericordioso, e diga de passagem, aqui entre nós já tomamos proveito algum dia, ou muitos dias, muitas vezes, da misericórdia do Senhor. Quantas vezes nós clamamos a ela e ainda que imerecedores, o Pai estendeu para nós a sua misericórdia. E é por isso que o Filho diz, sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, qual é a ética de Jesus? Agir com misericórdia. E ele aqui ensina para aqueles que estão escutando, seus seguidores, que eles devem agir assim. Por quê? Porque é a moral de Deus, é a moral do Pai. Veja que beleza, aleluia, nós já estamos aprendendo nessa lição. No versículo 37 nos manda não julgar, não condenar. Por quê? Porque a peso, a medida com que nós, humanos, que somos vítimas da mesma graça e misericórdia, o fizermos, seremos julgados também. Deixemos a justiça, deixemos a condenação na mão daquele que é misericordioso, que é, aleluia, amoroso, mas que vai julgar com verdadeira justiça. Amém? O segundo texto deste primeiro subtópico é Lucas capítulo 20, versículo 22 e depois o 25. Pergunta aí Jesus, é-nos lícito dar tributo a César ou não? Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, você se lembra bem deste texto? Jesus foi redarguido. Claro que a pessoa que foi perguntar a Jesus não tinha boas intenções, pelo contrário, eles estavam irados contra o governo de César e queriam uma boa desculpa ali para arrumar problema, mas quando Jesus ouviu esta problemática sobre a realidade humana, sobre tributo, então Jesus teve a saída mais sábia. Esta é a ética de Deus, esta é a moral de Deus, aleluia. Ele diz, é simples, dai a César o que é de César. De César é dinheiro, é o imposto, é tratar das coisas deste mundo, é governo, dai a Deus o que é de Deus. Nós muitas vezes estamos levando o nosso coração, a nossa alma, a missão da nossa vida e dedicando para um lado que não é o correto, aleluia. Dá a César o que é e pertence a ele. Não precisa chorar não, passa irmãos, porque o nosso destino não é aqui, afinal. Estamos ou não estamos numa caminhada? E quem caminha, caminha para um destino. E nós estamos estudando, falamos na classe passada, sobre o céu, o destino do crente. Nós não podemos esquecer que título glorioso destas lições. Não podemos nos esquecer que nós estamos caminhando para um destino. Então, neste caminho, nós estamos sobre o governo de César, ou o governo de A, ou de B, ou de C. Não importa. Claro que a gente vai sentir os ventos destas realidades, como este povo debaixo de César sentia fortemente. Talvez mais do que todos nós. No entanto, Jesus diz claramente, a César dá o que é de César, não se preocupe, é para dar mesmo. Não tem que ficar murrinhando, não. Dá a César o que é de Deus, mas dê a Deus, aleluia, o que é de Deus. Esta é a ética, que Cristo foi para nós exemplo. E quando nós, como crentes, escute isso por favor, batemos no peito no melhor dos sentidos e dizemos, eu sou seguidor de Cristo, Cristo é um exemplo para nós estamos nos comprometendo a conhecer, a entender, mas mais do que tudo, a seguir o seu exemplo. Porque o que acontece conosco, eu vou me incluir aí, é que muitas vezes, teoricamente, nós falamos palavras como essas, mas na prática da nossa vida, nós não estamos seguindo. Por quê? Porque é difícil. Porque a nossa natureza humana nos liga com a realidade de César, com a realidade do trabalho, com a realidade da família, com a realidade deste mundo, com a realidade daquilo que nós somos expostos na mídia social. Mas esta série de lições que o Senhor presenteia para nós nos faz lembrar que nós não somos deste mundo.
A nossa morada, disse Jesus, já nos está aguardando. E enquanto estamos na caminhada, estamos aprendendo hoje, aleluia, que em primeiro lugar olhamos para o exemplo de Jesus. E ele foi um exemplo de ética, refletindo a moral de Deus neste mundo. Segunda coisa, ele foi exemplo de obediência. Ele obedeceu à vontade do Pai. Já explicamos de forma sucinta no começo deste tópico que Deus Pai foi quem planejou este projeto da salvação. E muitas vezes você vai ler comigo alguns versículos, Jesus menciona estar cumprindo a vontade do Pai. João 4:34, o texto diz, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Quem enviou? Deus Pai. De quem é a obra? De Deus Pai. Aleluia. E Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade dele. E comida, irmãos, é aquilo que a gente precisa todo dia. É aquilo que a gente espera ter em algumas horas depois de nós. É o nosso dia a dia. Aleluia, o dia a dia de Jesus. Era cumprir a vontade de Deus. João 6, versículo 38, o texto diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mateus 6:10 diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A famosa oração do Pai Nosso, está Jesus mencionando mais uma vez a vontade de Deus. Então, ele foi um exemplo de obediência à vontade de Deus. Mais uma vez, vamos parar aí, vamos fazer uma pausa. Se ele é exemplo para nós de seguir a vontade de Deus, qual é a vontade que nós estamos seguindo para a nossa vida? Somos nós que estamos trilhando os nossos projetos para a família, para o nosso amanhã? Ou será que nós estamos buscando conhecer qual seja a vontade de Deus para nós? Ou será que Deus só tinha vontade para o Filho e somente ele obrou e somente ele trabalhou para o Pai e nós não temos função nenhuma no reino de Deus? Alguém acredita nisso? Eu não. Até porque conhecemos a Bíblia, Jesus disse, olha, eu fiz estas obras e vocês vão fazer maiores, porque eu vou para o Pai. Aleluia. E ele disse, eles vão continuar. E Jesus, inclusive, mandou o Espírito Santo, disse, olha, vocês vão continuar a obra, mas primeiro esperem que o Espírito seja derramado. Nós somos parte. A Bíblia, o resto, depois dos livros evangélicos que contam a história de Jesus, conta a história da igreja que principiou-se, nós ainda somos continuação desta mesma igreja. Então, nosso exemplo a seguir é de obediência à vontade de Deus. E a minha pergunta é essa, será que este é o exemplo de Jesus que temos seguido? Será que nós conhecemos a vontade de Deus para nós? Será que buscamos a vontade? E às vezes em conhecer, mesmo que seja parcial. Será que nos preocupamos em viver uma vida de obediência? Ou será que nós estamos indo atrás da nossa própria vontade? Por último, Jesus foi um exemplo de comportamento. Em tudo, ele foi fiel a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8, o texto diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, o comportamento de Jesus foi um comportamento de obediência e ele foi fiel até o fim. Em tudo ele foi fiel a Deus, em cada etapa. E aí o texto de Paulo aos Filipenses diz que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. João capítulo 13, versículo 15, o texto diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, é Jesus dizendo, façais vós também. Neste texto aqui, você conhece João capítulo 13, é o texto que ele lavou os pés dos discípulos, e é neste contexto que ele fala isso. E Pedro até errou ali com a sua reação, mas Jesus lhe explicou, eu estou deixando um exemplo para vocês. Um exemplo de comportamento, aleluia. Um exemplo daquele que é líder. Eu sou mestre, verdadeiramente vocês me chamam de mestre e verdadeiramente eu sou.
Mas vejam o que eu estou fazendo. Nós lemos no capítulo 6, no texto do Sermão do Monte, há pouco tempo, ser misericordioso, como o Pai é. Fazer o bem, benigno, até aos inimigos. Este comportamento há que ser imitado, seguido. E aí Jesus, já mais para o fim do seu ministério, se aproximando do fim dos seus dias, ele diz: eu estou dando exemplo para vocês, para que assim como eu estou fazendo, vocês façam também. Que tópico, né, irmãos, para nós nos refletirmos. Se nós estamos sendo cuidadosos em seguir o exemplo de Jesus. Aleluia! Muito bem posto que ele é o maior exemplo para nós. Há outros homens, Paulo, Pedro, outros que nós conhecemos em vida, que nós sabemos, nós admiramos pelo seu exemplo. Mas por que os admiramos? Por sua filosofia ou porque estão seguindo o exemplo de Cristo? Na verdade, vamos lembrar das palavras de Paulo, que diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o ponto-chave. Na verdade, todos nós, depois de Jesus, somos chamados a sermos seus discípulos. Portanto, fomos discipulados por ele. E ainda que ele não está presente humanamente conosco, lendo as Escrituras, explicando, ele deixou a sua vida, os seus escritos, daquilo que ele ensinou aqui para nós. E graças a Deus que eu e você temos essa oportunidade de ouro de estarmos estudando aqui esta palavra. Vamos ao segundo tópico? O nosso segundo tópico vai ser seguindo a orientação da Bíblia. Portanto, como se conduzir nessa caminhada? Primeiro, seguindo a orientação ou exemplo de Jesus, seguindo agora a orientação da Bíblia como um todo. Neste segundo tópico, nós vamos olhar para 3 subtópicos. Primeiro, quanto à prudência, considerar antes. Segundo, quanto ao nécio, não considerar. E terceiro, quanto à sabedoria, considerar na palavra. Ora, o comentarista da lição, pastor Osiel, nos propôs estas 3 palavras neste segundo tópico em relação a esta caminhada, a esta jornada. A primeira palavra trata-se da prudência e eu entendendo e meditando naquilo que ele escreveu, junto com aquilo que nós conhecemos da palavra, prudência, nós observamos que o prudente é aquele que considera antes. É aquele que não é apavorado em fazer, não é de supetão. Não, ele considera as coisas e depois ele toma a sua decisão. E nós propomos alguns versículos aí para você. E estas orientações você vai ver que são da Bíblia, orientações bíblicas em geral, para o nosso procedimento na caminhada. Portanto, a prudência é uma coisa positiva que nós devemos buscar tê-la. Efésios capítulo 5, versículo 15, o texto diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Inclusive, foi baseado neste versículo que a nossa lição caminhou. Veja Provérbios, capítulo 14, o livro da sabedoria. Versículo 8, depois o versículo 15, diz: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos tolos é enganar. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Mais uma vez, eu entendo estes versículos apoiando o conceito que eu compartilhei com os irmãos de considerar. De considerar antes. Não é tomar decisão, não é sem pensar. Mas sim, o prudente, olha aí, ele atenta para os seus passos. Cuidadosamente ele toma o próximo passo, atentando para o que está na direita e à esquerda. Agora me fez até olhar um lado e o outro, lembrar do atravessar da rua. Quando nós atravessamos uma avenida, o prudente, ele olha bem, e ele olha às vezes 2 vezes, mesmo que rapidamente na segunda, naquele olhar visual da visão periférica, para que não haja uma surpresa, porque ele é prudente. Nós somos orientados pela Bíblia. Ah, não, como diz aí, o simples dá crédito a cada palavra. Alguém diz, é isso, e ele já vai atrás. O outro é aquilo, e ele já vai atrás. Não, o prudente não. O prudente atenta, o prudente considera, o prudente mede. E a Bíblia nos chama a andar nesta caminhada, não indo atrás dos ventos de doutrinas, das conversas, das palavras, de tudo que se apresenta na mídia social, que, diga de passagem, hoje ficaríamos loucos. Precisamos voltar à prudência.
mas na palavra, que é o último nós vamos estar falando da sabedoria, né? Então, próximo versículo, Mateus capítulo 25 e versículo 4, um contexto muito interessante, diz o seguinte: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Lembra deste texto? Isso é a parábola das 10 virgens. E Jesus está falando do contexto da vinda de Jesus, da volta dele. Comparando as 10 virgens com a igreja, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E as prudentes estavam preparadas. E isso trouxe uma vantagem para elas. E este é o chamado da Bíblia para nós aprendermos hoje. Nesta caminhada, nós temos que ser prudentes, irmãos. E neste caso, Jesus está dizendo, prudência é ter azeite de reserva. E este azeite simboliza a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, aleluia. Então nós precisamos, para estar preparados para a volta de Jesus, não estarmos distantes da palavra, distantes da comunhão, andando meio que aqui, meio que no mundo, não podemos. Gastando o nosso azeite, já não tendo a luz, já não ia estar brilhando o suficiente para o caminho de estar com o noivo. Aleluia! Precisamos do azeite, então vamos ser prudentes. Enquanto é dia, diz a palavra de Deus, há que trabalhar enquanto é dia, há que colocar na reserva enquanto é dia, há que servir ao Senhor enquanto é dia, há que ser fiel enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar, quando ninguém mais vai poder comprar azeite, as que foram tardaram tanto que quando voltaram a porta se havia fechado. Então, a Bíblia nos chama, em primeiro lugar, nessa caminhada, neste contexto geral, a sermos prudentes, irmãos, a sermos prudentes, a não caminharmos loucamente, neciamente, como é o segundo tópico. Diz, quanto ao nécio, ele não considera. Ele não considera como o prudente considera, o nécio ou considera depois ou nem considera. Jeremias capítulo 4, versículo 22, o texto diz, deveras o meu povo está louco, já me não conhece, são filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Que extremo, né, irmãos? O povo de Israel. Deus agora envia a voz do profeta para dizer, o meu povo está louco. São filhos nécios e não inteligentes. Por quê? Porque estão atuando para o mal. E nem enxergam mais, se tornaram loucos. Este era o povo de Deus, irmãos. E alguém pode dizer, irmã, mas hoje não existe. Às vezes eu me pergunto se não. Eu vejo batalhões indo atrás de palavras de líderes no meio evangélico por caminhos que não são os caminhos de Deus, por um evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas debaixo desta grande bandeira chamado o mundo evangélico, o cristianismo. E eu me pergunto, porque estes que Jeremias está falando eram o povo de Deus. Todo o sistema, todo o sacrifício, os sacerdotes, estava tudo ali. Mas Deus diz, o meu povo está como nécio, filhos nécios e não inteligentes. Vamos ao próximo versículo que diz, Eclesiastes 10 e 3 diz, e até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento e diz a todos que é tolo. O tolo, como o nécio, lhe falta entendimento. E uma das coisas que nós somos chamados na Bíblia Sagrada é o conhecimento da verdade, é o conhecimento de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. Acabamos de falar sobre o conhecimento da vontade de Deus. O tolo, ele vai pelo caminho sem entendimento. E graças a Deus que eu e você estamos aqui estudando, buscando para ter conhecimento das coisas de Deus, para não sermos nécios no tocante à realidade da vida espiritual. Muitos de nós, na vida secular, não caminhamos em neciez, não caminhamos em tolices. Por quê? Porque prezamos em conhecer as realidades, as coisas, o antes, o depois, alguns dizem até da história, né? Importante entender a história para conhecer do futuro. Enfim, buscamos sabedoria. Nas coisas espirituais, somos ensinados aqui na nossa caminhada, nessa jornada, temos que ser prudentes e não tolos ou nécios. Provérbios capítulo 14, versículo 16 diz, o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Mais uma vez, enquanto o sábio pensa antes, desvia do mal, o tolo fica logo nervoso, né? Mas se gaba
na sua decisão, na sua caminhada. Quantos nós vemos no meio da nossa igreja se gabando, dizendo, não, mas tudo bem, está tudo bem. E não é, irmãos. E se alguém falar alguma coisa contrária, não, mas a Bíblia diz assim, irmão, já está nervoso, nécio. Vamos dar ouvidos à sabedoria do Senhor. A palavra do Senhor é o próximo tópico. A sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aleluia. Quem dá sabedoria é o uso do conhecimento. É uma capacidade extraordinária. Aleluia. Claro que há conotações diferentes para esta palavra sabedoria, mas nós vamos estar focalizando na sabedoria que vem do alto. Por quê? De tudo que se conhece neste mundo, de toda a sabedoria do mundo, a de Deus é superior. E Deus nos fez conhecer a sua sabedoria, escute por favor, por essa palavra. Ninguém escuta, a gente tem entendimento, ou seja, quando você olha, como diz o texto de Romanos, quando você olha para a criação de Deus espetacular, tanto macro como micro, você vê, você enxerga a sabedoria de Deus. Mas ela só prova. A criação comprova. Mas para você conhecer a sabedoria de Deus, aleluia, e o Deus dessa sabedoria, somente pela palavra. Então, o terceiro subtópico é quanto à sabedoria considerar na palavra. Provérbios 4:7 diz, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Veja que este é um homem sábio, irmãos. E é um homem sábio de presente, no melhor dos sentidos. Ele não teve que buscar, num certo sentido, ou seja, por conta própria, tanto quanto nós, porque no princípio da sua caminhada, Deus lhe fez uma pergunta e a sua resposta lhe trouxe prazer a Deus e ele ofereceu e diz, olha, eu vou fazer de você um sujeito sábio. É Salomão. Mas este sábio diz a todos que lhe escutem, diz, a sabedoria é a coisa principal. Pague tudo, com tudo que você possui, com toda a sua força, busque a sabedoria, aleluia. Mas eu pergunto, a sabedoria dos homens ou a sabedoria de Deus? Você pode conhecer de ambas, mas olhe que muitas vezes elas se confrontam. Então busque conhecer primeiro, busque alimentar-se da sabedoria de Deus, porque ela é maior. Enquanto o mundo inteiro pensava na ciência que era assim ou assado, a Bíblia já tinha revelado, aleluia. Então busquemos primeiro a sabedoria de Deus. Próximo versículo, Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, o texto diz, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Um texto profundo, Paulo era um homem profundo, e claro que aquilo que ele está se referindo aqui é tocante às coisas espirituais. Então ele diz, olha, a sabedoria está escondida, o mistério de Deus está escondido em Cristo, né? E os tesouros nele estão escondidos, o conhecimento do mistério de Deus está escondido em Cristo e nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, a sabedoria de Deus, a sabedoria da salvação, os mistérios da ciência do passado, desde a criação, da realidade presente humana e o que vai acontecer, do futuro, que será o fechamento desta história, toda esta realidade de ciência, aleluia, está revelada, aquilo que Deus quis fazer saber. Porque nem tudo Deus quis fazer saber. Algumas coisas, nós como seres humanos, descobrimos, ninguém inventou, até hoje. Nós estamos pesquisando no mundo macro, micro e tudo que nós conhecemos e descobrindo o que já foi criado. Aleluia. E Deus nos deu, a nós humanos, esta capacidade. Mas toda esta revelação está escondida, aleluia. E em Cristo, todo o mistério de Deus e essa sabedoria está revelado para nós. Sabedoria espiritual. Portanto, na nossa caminhada, nós devemos priorizar, aleluia, entender o mistério de Deus em Cristo Jesus. Entender a palavra de Deus. Entender a orientação da sabedoria de Deus. Porque quando nós ganhamos esta perspectiva, tudo muda na nossa vida. Nós olhamos para a ciência humana diferente, nós olhamos para a filosofia humana diferente, nós olhamos para as ciências humanas dentro da humanidade diferente. Tudo muda para nós quando nós temos a
perspectiva da dimensão da sabedoria dada por Deus. Terminamos em Atos capítulo 6 e versículo 10, que diz: E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Este era Estevão. Quando falava este jovem, as pessoas, é o que o texto diz, não conseguiam resistir à sabedoria, ou seja, ninguém conseguia debater, porque ele tinha uma sabedoria extraordinária. Filosófica, não, está aí claramente, sabedoria na palavra, porque não só ele usava a sabedoria, mas ao espírito. Este espírito com E maiúsculo significa o poder de Deus, a ação, a virtude do Espírito de Deus atuando através das palavras deste pregador. Quando nós somos cheios, quando nós buscamos, quando nós nos alimentamos, quando nós clamamos ao Senhor e nos alimentamos, enchemos a nossa lâmpada, a nossa vasilha de azeite, da palavra, do conhecimento, da presença de Deus, quando nós abrirmos a nossa boca, quando nós formos explicar, ensinar, talvez até debater, mas mais do que tudo ensinar, falar da palavra de Deus, aconselhar, vai sair o que está cheio dentro, a sabedoria de Deus. Mas se este vaso também está em comunhão pelo Espírito, o Espírito vai ter possibilidade de atuar. E o que aconteceu através de Estevão vai continuar acontecendo nas nossas vidas, através das nossas vidas. Você já teve experiência, professor, como isso? Quando ao ensinar a palavra de Deus, ensinar uma classe de escola dominical, você leu um versículo e de repente começou a comentar sobre ele e você sentia aquela autoridade vindo de dentro, uma coisa diferente, um sentimento não era seu. E você falou com uma autoridade diferente. Isto é o Espírito atuando, a palavra, a sabedoria vem dele, você encheu o seu coração, você estudou, você se preparou, você sabe aquela palavra, mas na hora de entregá-la, aleluia, vem esta parceria com o Espírito. E quando você fala assim, aleluia, não há quem possa resistir. Terminamos o segundo tópico, vamos ao terceiro. Estamos falando desta caminhada, o título é Como se conduzir na caminhada, em primeiro lugar, seguindo o exemplo de Jesus, segundo exemplo da orientação bíblica, e terceiro, seguindo perseverante no caminho apertado, perseverante. Nós dividiremos em 3 subtópicos. Primeiro, porque o mundo é mau. Segundo, perseverantes porque Jesus está voltando. E terceiro, perseverante porque eu quero chegar até o fim. Antes de nós começarmos o comentário deste tópico, eu quero convidar a você para estar conosco na nossa live de sábado. Nós publicamos essa semana um vídeo resumo do livro As 7 Leis do Aprendizado. E está aqui para você, se não aparecer em cima, com certeza na descrição. Eu gostaria que você assistisse este vídeo, é um vídeo de 6 minutos somente, mas é um resumo de um livro. E algum irmão até me perguntou, irmã, não podia explicar sobre esta lei? Nós já passamos 7 sábados estudando sobre cada uma dessas 7 leis. E desde então, nós estamos quase completando 1 ano de aniversário da nossa live, e neste ano nós temos estudado sobre assuntos doutrinários, mas muitos assuntos de didática, comunicação. Na semana passada nós falamos de um tópico de um livro recentemente lançado pela CPAD, e nesta semana estaremos falando sobre um tópico de comunicação também tirado do livro Último Lançamento, de John Maxwell. Então nós vamos estar juntos aprendendo mais sobre a arte da comunicação, e aqui como professores, a cada sábado, eu e a professora Vânia da Silva, nós estamos trazendo assuntos diversificados para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado como professores, porque para servir melhor, precisamos aprender também. Então eu convido a você a ser parte às 21 horas, horário de Brasília, aqui no YouTube, você nos acessa. E se você não puder estar conosco ao vivo, então você pode acessar este vídeo depois, porque ficará disponibilizado para você. Sendo assim, vamos passar ao nosso último tópico. Seguindo perseverante no caminho, porque o mundo é mau, eu fujo dele. Esta noção, este entendimento foi enfatizado pelo comentarista da lição. Remindo o tempo, lembra do que ele escreveu? Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus, o mundo é mau, irmãos. E quando nós vemos, como disse aqui, segundo a sabedoria de Deus, quando quem lê a Bíblia reconhece, irmãos. Para ser sincero, até quem não lê olha para o mundo e vê tanta maldade, e alguns querem acusar a Deus, mas a culpa é nossa. Aleluia! Nós humanos somos quem fazemos tudo isso.
O mundo é mau. Esta é a realidade do mundo. E nós, nesta caminhada, fugimos dele. Não temos parte com ele. Nós já somos de Deus. Nós somos povos, estamos neste mundo, amamos as pessoas, pregamos o evangelho, vivemos e convivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele, porque este mundo é mau. Vamos ler os textos. Efésios 5,16, o texto diz: remindo o tempo, por quantos dias são maus. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Termino com 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Será que por estes 3 versículos nós concluímos que não temos parte? Haveriam muitos mais, aleluia, a oração de Jesus, João capítulo 17. Eles não são do mundo, Pai, guarda-os, não os tire do mundo, mas livra-os, guarda-os na palavra, aleluia. Porque eles são um, para que eles sejam um como nós somos um. Então nós não somos... Estamos, mas não somos deste mundo. E estamos perseverantes neste caminho apertado, porque o mundo é mau. Para lá tem aquele corinho que canta, né? Para trás não volto, estou seguindo a Jesus Cristo. Lembra dele? Deste caminho eu não desisto, porque para trás está o mundo, não é? E para lá eu não volto. Depois da luta vem a coroa, não é? Isso é este corinho lindo que a gente canta desde muitos anos nas nossas igrejas. Mas para o mundo eu não volto, diz o corinho. Não volto, não, aleluia, porque o mundo é mau, todo ele está no maligno. Nós, muitas vezes até dentro da igreja, queremos ver com outros olhos. Não é tão mal, mas a Bíblia diz o quê, irmãos? Acabamos de ler. E aí vem aquele que a gente pergunta do princípio dessa lição. É obediência. É seguir o exemplo de Cristo. Somos obedientes? Temos um comportamento de obediência? O que a gente escolhe? Ouvir a nossa consciência humana ou a revelação de Deus? Porque a revelação de Deus diz que o mundo é mau, jaz no maligno. Todo ele está no mundo. Que toda esta concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus, não é do Pai. E nós somos de quem? Começou este versículo anterior. Vocês são de Deus, nós somos de Deus. Quem é de Deus aqui? Diga amém, por favor. Aleluia, aleluia. Então, se nós somos de Deus, nós não podemos ter parte. E você está entendendo. E você vai ensinar aos seus alunos, ao seu filho adolescente, não é não viver. Vai lá na oração de Jesus, João capítulo 17. Ele diz, eu não peço que tire do mundo. Aleluia. Mas não manchamos a nossa santidade com o mundo, porque estamos nesta caminhada segura. E cante esse corinho, aleluia. Não sei, lembre aí deste corinho abençoado. Estou seguindo a Jesus Cristo, aleluia. Deste caminho eu não desisto. Porque nós seguimos perseverantes, porque Jesus está voltando. Remindo o tempo, aproveito o tempo, estou cuidadoso com o tempo, porque eu sei que falta pouco, aleluia, para a volta de Jesus. Colossenses capítulo 4 e versículo 5, o texto diz, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, aproveitando o tempo. Mateus capítulo 24, versículo 44 diz, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. É isso mesmo, nós não sabemos, estaremos ocupados no nosso dia a dia, de repente, Jesus vai voltar. Mateus 25, versículo 6 a 8 diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Já não é mais tempo agora. Se você não tem luz, aleluia, se você não tem luz, não vai poder chegar. O grito foi, vem o novo, sair-lhe ao encontro. E você, para andar neste caminho do encontro, precisa da sua luz acesa. E para a luz continuar acesa, você foi atrás do azeite e já não estava mais. É tempo ainda
de nós seguirmos perseverantes na fé, na alimentação da palavra, indo para os cultos, voltando aos cultos de doutrina, voltando à escola dominical, voltando a amar, ensinar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, cuidar da santidade da nossa vida, porque tudo isso é azeite. Breve ouviremos o clamor, para nós já está esclarecido, vai ser a trombeta, vai tocar e não vai dar tempo buscar azeite. Então é necessário estarmos prontos. Hoje, João 9:4, ainda o texto diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então nós seguimos perseverantes, irmãos, no caminho, aproveitando o tempo enquanto é dia. É dia de evangelizar, é dia de ensinar a palavra de Deus, é dia de amar esta palavra, é dia de renovar a sua vida, querido professor de escola dominical, é dia de pedir os dons do Espírito Santo, é dia de se levantar na missão e no chamado que Deus te chamou para cumprir, é dia ainda de fazer a obra de Deus. Aleluia! É dia ainda para clamar por aqueles seus familiares que ainda estão em caminhos tortuosos, no caminho largo. É dia de trabalhar para Jesus, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Por último, seguindo perseverante, porque eu quero chegar ao fim, porque você quer chegar ao fim, então nós precisamos nos manter fiel. 1 João capítulo 2, versículo 24, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Veja aí, irmãos. O que é que nós ouvimos para entrar neste caminho? O Evangelho de Jesus. Hoje somos sussurrados, aliás, sussurrados não, gritados outros evangelhos. Não, a igreja tem que amar dessa maneira. Não, a igreja está julgando. Não, a igreja é isso. Não, o Evangelho na verdade diz isso. E quantos de nós estamos indo à palavra para saber o que Jesus, o que o Evangelho aqui está escrito para nós? Mas João aí, usados pelo Espírito Santo, diz: aquilo que você ouviu desde o princípio, seja isso que permaneça em vós. Lembrei-me agora de Paulo que disse a Timóteo: as palavras, aleluia, que você ouviu da sua mãe, da sua avó, que desde a sua infância você tem recebido. Muitos dos jovens hoje estão desfazendo das palavras da sua mãe, da sua avó, do seu pai, do seu avô, como se fosse lixo, porque o novo está melhor. Não é, aleluia, o melhor é isso aqui. E a mãe e a avó receberam esta palavra, e por esta palavra ainda estão de pé na caminhada, ano após ano, enquanto esta geração está se tremendo, se contorcendo, e não sabe mais o que crer ou o que ver, ou o que esperar. Quer firmeza nos pés? Volte à palavra de Deus. Nós queremos chegar ao fim. Então permaneça, disse João, naquilo que você ouviu desde o princípio. João capítulo 6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É Jesus falando. Nós aprendemos de Jesus acerca da Santa Ceia. Ninguém come a carne transubstanciada, mas o símbolo, aleluia, da carne e do sangue. Quem permanece nele, na comunhão com ele, vai chegar até o fim, porque vai permanecer nele, aleluia. Ele diz: essa pessoa que toma parte desta comunhão permanece em mim e eu nele. Este é o compromisso de Jesus. Quando nós nos comprometemos com ele, tá aí, ele diz: eu neles. Mas nós muitas vezes queremos Jesus em nós, mas não queremos desfazer de nada. Não toque na minha roupa, não toque nas minhas palavras, não toque no meu dia a dia, na hora que eu vou, que eu deixo de ir, no dia que eu posso, que eu deixo de poder. Não toque em nada na minha vida, mas eu quero Jesus em mim, eu quero a glória, eu quero a unção, eu quero ser profetisa, eu quero isso. Esqueça, irmãos. A palavra nos chama à comunhão com ele. Agora, quem toma parte de comunhão com este Cristo que sofreu, que padeceu, que se deu, que foi exemplo aí, como estudamos hoje, de ética, de obediência, de comportamento, que soube fazer a vontade de Deus, permanecer nele, ele permanecerá em nós, caminhada na jornada, e ele permanecerá conosco até o fim. 1 João, terminamos. Capítulo 2, versículo 17 diz: e o mundo passa,
Aleluia! Quem pode dar glória a Deus por isso? E o mundo passa, e a sua concupiscência vai ter fim, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os dias deste mundo, segundo o que Deus revelou ao apóstolo Pedro, um pescador, um homem simples, mas a ele foi dada revelações tremendas. Você vai ler as cartas de Pedro. Aleluia! A ele lhe foi dada a revelação. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E que este mundo vai ser terminado. Esta terrinha aqui que a gente ama tanto vai passar. É o que vai acontecer nos fins dos tempos. O mundo passa. Não só os séculos, as culturas, os tempos passam. O que parecia verdade a alguns para trás, hoje não é. Mas o mundo qual conhecemos passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que permanece, aquele que chega até o fim, aquele que é fiel até o fim, vai permanecer para sempre. Por quê? Porque o céu está garantido para nós. Que Deus abençoe a você em nome de Jesus. Não deixe de estar conosco nas demais programações. A serva do Senhor, irmã Manuela, está trabalhando forte, junto ao seu esposo, irmão Cícero. Obrigado a vocês mais uma vez que oraram por ele. Continuem orando por nós, para que sigamos fortes em fazer a vontade de Deus. Mais programações, mais materiais. Nós estamos trabalhando para que você seja fortalecido, professor, para que você possa cumprir melhor a sua missão, porque enquanto eu sou professora de um grupo aqui, você é outro grupo, e vocês todos que nos assistem aqui no canal Professora Manuela Barros, nós alcançamos uma multidão de pessoas que possam ser fortalecidas neste trabalho, no amor, na vida com Deus, para continuarmos nesta caminhada juntos. Estamos falando hoje como conduzir. Vamos fortalecendo-nos uns aos outros. Vamos ajudando-nos uns aos outros. E eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder participar nesta jornada com você, dando uma mãozinha, alguma orientação, compartilhando aquilo que o Senhor nos tem dado em abundância. Que Deus abençoe você nesta semana. E não esqueça mais uma vez de se inscrever na nossa newsletter para que você possa receber as notícias. E nós já postamos, como dissemos, o vídeo do livro e também a entrevista com a pioneira da escola dominical nas Assembleias de Deus, irmã Helena Figueiredo. Para quem pensa que escola dominical está desde os tempos do começo da Assembleia, da história da Assembleia de Deus no Brasil, não, este foi um labor do pastor Antônio Gilberto, junto a estas duas irmãs, Albertina Malafaia e Helena Figueiredo, e ela conta um pouco dessa experiência maravilhosa para você, junto conosco aqui no canal Professora Manuela Barros. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.